Beleza, pessoal? Todo mundo aí? Perguntas aí? Dúvidas? Tranquilo? Entre entidade, atributo, correto? Então vamos lá. Entidade associativa. Há um caso específico para entidades associativas. Sempre que, além do simples relacionamento entre as entidades fundamentais, houver informações específicas da nova entidade criada. Por exemplo, quantidade e valor entre pedido e produto, ou um bimestre, notas e faltas do aluno versus matéria. Ela será chamada de entidade associativa atributiva. A minha entidade associativa, ela pode ter atributo. O que é atributo mesmo? É característica. A característica da entidade associativa é justamente quando eu tenho a ligação entre uma entidade e outra, fundamental. Tá? A gente vai ver exemplo. Atributos são informações básicas que qualificam a entidade e descrevem seus elementos ou características. Quando transportados ao modelo físico no banco de dados, chamamos os atributos de campos ou colunas. Note que todas as entidades devem possuir atributos necessários ao andamento de operações da empresa. Caso contrário, a entidade não será necessária para o sistema. Tá? Então, aqui é que ele fala que é necessário a minha entidade ter atributos. Correto? Esses atributos devem representar objetos na sua totalidade. Há uma tendência a confundir entidade e atributo. Correto ou não? Não. Atributo é característica. Entidade é o agrupamento dos atributos. Então, isso daqui não é uma frase muito tendenciosa. Tá? É tendenciosa, na verdade, a confundir. Mas não é. É bem claro isso daí. Tá? Sempre tenha em mente que um atributo é uma característica, logo não contém um grupo de informações. A gente vai ver que vai ter um caso que pode se confundir. Por sua vez, uma entidade é sempre um grupo. No mínimo, são necessários 2 atributos para se criar uma entidade. Isso daqui é o que o modelo fala, mas eu já vi entidade com um único atributo. Uma tabela, na verdade, com um único atributo. Acontece. Depende de como muito você modela o seu sistema, tá? Mas acontece. E, aliás, o próprio Oracle tem isso, que é a tabela do UOL. Uma entidade com um único atributo normalmente será agregada a outra entidade existente no modelo. Legal. Agora aqui, pessoal, vamos falar um pouco dessa parte aqui, ó. Há uma tendência de confundir entidade com atributo. Se eu coloco esse cara aqui para vocês, ó. Notepad. Vamos lá, vamos aumentar essa fonte. Tamanho 21. Esse cara aqui é uma entidade ou é um atributo? O que vocês imaginam? Entidade. Quais os atributos, então, desse cara? Rua, CEP, cidade, número, o que mais? Complemento, bairro. Beleza. Tá certo, então? Ele é uma entidade? Ele pode ser um atributo também. Se eu estiver falando sobre cliente, por exemplo, o meu cliente ele não tem o quê de atributo? Nome do cliente, sobrenome, CPF, RG, nascimento, fone,
celular, enfim. E o próprio endereço não pode ser um atributo do meu cliente? Legal, né? Como a gente define então isso daí? Vai depender do escopo lá que o cara analisou, que o analista de negócio fez, para vocês definirem esse caso aqui, ó. Se você precisa que o endereço seja bem detalhado, por exemplo, sistemas jurídicos precisam do endereço muito bem detalhado para mandar a notificação, para encontrar o cara de qualquer forma. Legal, você vai ter um escopo a ser modelado. Se você não precisa de um sistema que preocupe-se muito com o endereço, às vezes só um endereço já seria o atributo do seu cliente e acabou. Correto? Então, às vezes pode existir essa confusão, mas depende muito do quê? Da interpretação que vocês fazem no documento inicial. Correto? É lá que você vai pegar e vai fazer o quê? Realmente julgar se o endereço vai ser uma entidade à parte ou se ele vai ser um atributo, por exemplo, de cliente. Correto? Beleza aí, pessoal? Então, pode ter algumas coisas desse gênero aqui, tá? É difícil, mas acontece, é necessário pegar e estudar realmente, tá? Como deve ser feito. Porque na hora de você pegar e modelar para a base de dados, realmente num banco, o banco vai aceitar. Certo? Para ele não é um erro de sintaxe, é um erro lógico. O erro lógico nem o compilador de vocês acham de linguagem de programação. O banco de dados é a mesma coisa, isso daqui é um erro lógico. Correto? Na hora que você der para criar a tabela entidade, a tabela cliente e a tabela endereço separado, o banco de dados aceita. Então é muito mais análise, tá, do que erro de sintaxe aqui para ele. Correto? Beleza. Bom, exemplos de atributos. Pessoa. Legal. Pessoa é entidade, mas quais são os atributos dessa pessoa? Nome, endereço, documento, data de nascimento, telefone. São as características dela. Nota fiscal. Série, número da nota, data de emissão, qual é o cliente. São exemplos de atributos da entidade nota fiscal. Beleza? Bom, aqui, ó, nós temos a nossa entidade, que se chama CD, nós temos os atributos, código, nome do CD, nome da música e nome do autor. Isso são os atributos. Existe um cara aqui, ó, que se chama chave primária ou atributo chave, correto? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E existe o quê? Uma linha inteira aqui preenchida, não é isso? Legal. Essa linha inteira nós chamamos de registro ou mais conhecido como tupla. Tá? Então, isso daqui, ó, em uma tabela, vamos dizer assim, em uma entidade, nós vamos armazenar várias tuplas. Uma tabela de banco armazena várias tuplas. Isso é uma tupla, isso é outra tupla, isso é outra tupla e assim por diante. Tá? Atenção, não confundam atributo com valor de atributo. O valor de atributo é isso daqui, ó. Será, ainda é cedo, tempo perdido. Isso é o meu valor do atributo, nome da música. Correto? Mais do mesmo bate-boca são valores de atributo de nome do CD. Correto aí? Sim? Legal. Isso daqui é um atributo ou um valor de atributo? Valor de atributo. Qual seria o atributo? Cor. Cor é meu atributo. Correto? Por que que o vermelho é um valor de atributo? Ó, que pergunta legal agora, né? A minha cor ela não pode variar. Verde, azul, roxo, correto? Eu posso ter várias cores para um único atributo. Tá? Geralmente, esses valores de atributos não são ao mesmo tempo. Alguns casos, sim. Tá? Que é o que a gente vai ver. Vamos adiantar um pouco já, mas eu vou explicar de novo. 11, 4, 5, 8, 2, 6, 6, 5, 5.
É valor de atributo ou atributo? Valor de atributo. Qual seria um atributo? Telefone. Uma pessoa geralmente tem quantos telefones? Uma única pessoa. 2 telefones? Hoje é bem comum isso acontecer. 11 985469988. Eu tenho 2 atributos aqui para a mesma pessoa, não tenho? Legal. Nós chamamos isso daqui de atributo multivalorado. Ao mesmo tempo, uma única pessoa tem 2 ou mais telefones. Correto? Dependendo da situação, um telefone pode ser mais de uma pessoa. Se eu tenho 2 irmãos, por exemplo, com o mesmo número de casa, poderia ter esse caso também. Tá? Que inclusive é um bom exercício para vocês modelarem depois. Muito bom exercício. Tá? Muito bom. Sério mesmo, pessoal. Vou usar esse exemplo aí. Bom, agora eu tenho aqui, ó, a minha entidade carro. Correto? Um dos atributos, cor. Até aí tranquilo? A entidade carro. Atributo, cor. Esse carro pode ter valores de atributo para esse atributo aqui. Quais seriam alguns dos valores? Preto, roxo, carro roxo, amarelo. Beleza. Vocês concordam disso daqui, então? Isso daqui é um atributo multivalorado, então? Sim? Não. Por padrão de fábrica, o carro só tem uma cor, pessoal. Ele não é ao mesmo tempo preto, roxo e amarelo. Não vem de fábrica desse jeito. Ou ele é preto, ou ele é roxo, ou ele é amarelo. Tudo bem? Essa cor, então, não é um atributo multivalorado. A não ser que no seu sistema você esteja fazendo para carros personalizados. Vamos supor que você vai lá e tem uma empresa de tunar carro. Tá? Aí sim, geralmente com Tânia, os caras começam a misturar mais cores. Aí tudo bem, aí esse atributo se transformaria nesse escopo como multivalorado. Vocês concordam? Ao mesmo tempo ele tem mais de um valor. Beleza aí, pessoal? Entenderam ou não? Sim? Legal. Então isso daí, o pessoal confunde bastante, tá? Bom, um atributo-chave é um atributo dos conjuntos de entidades especialmente projetado para identificar de forma única qualquer entidade do conjunto de entidades. O que acontece então, pessoal? No nosso mundo real, quando a Volkswagen vai lá e cria, tá? Sei lá, 100 mil Gols brancos, por exemplo, de uma série só, de uma linha só, correto? Esses 100 mil Gols que estão sendo criados, tá? Fisicamente são únicos. Fisicamente é um só? Não, são 100 mil peças, 100 mil carros diferentes, fisicamente, correto? Dentro do sistema, não tem como a gente pegar e identificar isso facilmente, correto? Esses 100 mil Gols. Fisicamente é possível, é lógico, está lá fabricado, é aquilo e acabou. Mas até a Volkswagen, ela vai lá e faz, ou qualquer outra fabricante de carro, ela faz um controle que aquele carro é único, não é? Qual é o atributo que a fabricante de carro vai lá e fala que aquele carro é único? Numeração do chassi. Correto? A placa de carro não dá para ele colocar ainda.
Por quê? Porque a placa só é colocada depois que o carro é vendido da concessionária. Enquanto ele está na fábrica, não existe esse dado ainda. Correto? Então, o chassi, ele é o cara único para dizer, olha, esse carro é diferente desse, que é diferente daquele. E todos os 100 mil são diferentes. Dentro de um sistema, a gente vai ter que ter muito esse recurso, tá? Que é o que a gente chama de chave primária. A chave primária, então, é um atributo que geralmente não se repete. Tá? Nesse caso de fábricas, por exemplo, de carros, o chassi seria um bom exemplo. Tá? Seria um ótimo exemplo de chave primária. Nem sempre no mundo real a gente vai ter diferenciação entre eles. Tá? Monitor, por exemplo, aqui, ó. Como que você diferencia um monitor? Tem um número de série ainda, né? Que ele está grudado aí, não tá? É um papelzinho. Tira esse papelzinho. Vocês conseguem identificar depois? Ferrou, né? Já era. Você não vai conseguir identificar o que é quem é quem aí. Dentro do sistema, a gente vai ter que criar, se a gente não tem esse recurso. É a tal da chave primária. É um atributo que nunca o valor vai se repetir. Correto aí? Então, isso é a chave primária, que é o que a gente chama, ou atributo-chave. Tá ok? E vai ter muito. Exemplo aqui, ó, de representação de atributo. Isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de tabela. Por enquanto vai ser assim mesmo, tá? Ó, funcionário é a minha entidade. Todos os atributos de funcionário vai ser isso daqui, ó. Número do funcionário, RG, CPF, nome, endereço e salário. Existe aqui, ó, um sublinhado, não tem? Um grifado aqui, ó. Correto? Esse cara quer dizer o que, então? Que ele é a chave primária, é o cara diferente. Tá? Então, esse atributo, número do funcionário, para minha empresa, é único. Ele é a chave primária. Correto? Legal. Dentro aqui, ó, na representação do MER, vocês vão colocar a sua entidade em um retângulo e os atributos puxando aqui, ó. Geralmente vai ter uma bolinha aqui também. Aqui eu não coloquei, ou o autor não colocou, enfim. A gente vai representar ele dentro de uma bolinha aqui, ó. Tá? Isso daqui é a representação justamente dos seus atributos. Tranquilos aí? Tupla é uma estrutura de atributos intimamente relacionados e interdependentes que residem em uma entidade. Quando transposta ao modelo físico, a tupla equivale a um registro ou uma linha da tabela, que é o que a gente comentou. Ó. Isso daqui é uma tupla. Isso daqui, ó, é outra tupla. Isso daqui, ó, é outra tupla, e assim sucessivamente. Tupla seria a linha inteira ou só uma informação dessa linha? A linha inteira. Tá? A sua linha, ela pode ou não conter dados, mas tupla é a linha inteira. Tá? Se eu tenho só isso daqui, ó, eu tenho o quê? Somente um dado, tá? Se eu tenho isso daqui, ó, eu tenho o quê? Uma coluna ou campo, que ele chama. Tá? Se eu pegar somente o cabeçalho agora, ó, somente isso daqui, o que é que a gente está pegando? O atributo. Isso é o atributo. Correto? Beleza. Bom, vamos lá. Chave é um atributo utilizado para indexar dados. O que é indexar? É uma palavra muito comum, que a gente usa para muita coisa em informática. Para banco de dados, o que seria indexar? Organizar, reordenar. Tá, isso seria a palavra mais correta para a gente. Nós, diferente de um arquivo físico, a gente consegue organizar esse dado facilmente.
por qualquer um atributo, por qualquer campo que a gente queira, correto? Alguns são mais eficientes e outros são menos, mas é possível fazer organização em banco de dados praticamente por qualquer um deles. Bom, em banco de dados existem 3 tipos de chaves. A primária, que é o que a gente já viu. A primária é a minha chave única, é o atributo chave, tá? Eu não posso ter valores repetidos para esse mesmo atributo, tá? Estrangeira e secundária. A chave secundária, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que vocês queiram fazer uma pesquisa de cliente. A pesquisa de cliente, geralmente, o atributo chave vai ser o código do cliente. Só que você só pesquisa por código? Com que dado mais você pode pesquisar o cliente? O nome, CPF, RG do cliente. Esses 3 atributos do meu cliente podem ser indexados ou podem ser ordenados. Só que a pesquisa principal é o código do cliente, correto? Então, esses 3 atributos aí, que a gente classificou agora, podem ser chaves secundárias. A gente pode organizar elas para que o banco de dados consiga achar rapidamente por uma dessas 3 informações. Ou por essas 3 informações. Vai depender de como a gente quer. Ok? Chave estrangeira, a gente vai chegar aí ainda. A chave estrangeira é o seguinte: eu tenho uma entidade que depende de outra. Correto? Vamos supor que o meu cliente, ele não tem um código, um nome, um endereço. Esse endereço, ele ainda não contém o estado, o F, né, no caso, do meu cliente. A UF, ela não é uma outra entidade. Tem o código da UF, eu posso ter a descrição ou o nome da UF, eu posso ter as cidades dessa UF, correto? Dessa unidade federativa. Então, a minha entidade cliente depende de lá de uma chave UF de outra entidade. Quando a gente tem essas dependências de entidade e dependências de chaves de entidades diferentes, é o que a gente chama de chave estrangeira. Tá? Vai ficar mais claro isso daqui depois para vocês. Tá? Então, o atributo chave é um atributo único, não pode se repetir. Só posso ter um único atributo chave, certo? Para a minha entidade. Eu não posso ter 2 chaves primárias, é só uma única. Tá? No caso não exista um atributo que possa assumir a posição de chave, é preciso criá-lo. Tá? Veja que nem todos os campos é uma boa chave. Eventualmente, uma chave primária pode conter mais de um atributo. Opa, peraí. Uma entidade só pode ter uma única chave primária. Só que uma chave primária pode ter mais de um atributo. O que é atributo mesmo? Característica. Qual seria um bom exemplo para eu colocar 2 atributos numa única chave? Vocês têm ideia? Não. Boa pergunta, né? Associativa? Não nesse termo necessariamente. Como a gente já viu entidade associativa, eu estou achando que é perigoso eu colocar esse termo. Ó, vamos supor um relatório que a gente tenha que criar, certo? Eu tenho lá meus clientes, só que são muitos clientes. São muitos clientes mesmo. Eu tenho, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de clientes na minha base de dados. E existem esses bancos de dados tranquilamente, tá, pessoal? Eu quero, não é bem uma chave primária, mas é um exemplo de como a gente pode colocar 2 atributos. Eu quero um relatório que me separe esses clientes
pela data de cadastro e pela região que eles são, pelo estado que eles são. Por quê? Porque eu quero sumarizar clientes do estado de São Paulo, quantos eu tenho, clientes do estado do Rio de Janeiro, quantos eu tenho, numa determinada data de cadastro. Eu quero ver quantos clientes entraram nesse mês aqui, no 8 de 2017, por região. Eu tenho que pesquisar as duas informações, não tenho? Eu tenho que ter a data de cadastro dele, mais a região desse meu cliente. Eu poderia, então, fazer com que esses dois fossem o quê? Colocados num único índice, numa única chave de pesquisa. Tá? Então, eu tenho campos que podem ter mais de índices que podem ter mais de um atributo. Vai-se ter esse exemplo que está aqui, quando eu tenho tabelas dependentes. Tá? Por exemplo, eu tenho meu funcionário, eu tenho dependentes desse funcionário. Eu tenho que saber que esse dependente é dependente físico de qual funcionário. Então, geralmente, eu tenho o código do funcionário na tabela dependente. E mais o código do próprio dependente. Aí sim eu tenho um exemplo disso. Não, é uma única chave primária com dois atributos. Não posso ter, pessoal, duas chaves primárias. É uma única, por tabela. Isso é regra. O banco de dados não te deixa criar isso daí. E o modelo também não. Só que dentro de uma única chave primária, eu posso ter dois ou mais atributos. Correto? Se você tiver uma tabela, sim, de preferência que especifique. Se você quiser criar todas as tabelas, certo? Com chaves primárias compostas, você poderia. Não tem muito sentido, mas poderia. O banco ele não vai travar você. Vamos desenhar isso daqui, ó. Vou primeiro escrever, depois eu vou usar a ferramenta para vocês não assustarem. Primeiro, uma entidade, funcionário. No funcionário, eu tenho o código dele, código, eu tenho o nome dele, que são atributos, correto? Eu tenho a entidade dependente. Até aí, tudo bem? Eu tenho código do dependente. Eu tenho o nome do dependente. Até aqui, tranquilo. Eu preciso fazer com que tenha alguma ligação entre o dependente e o funcionário. Bom, a chave primária do meu funcionário, eu sei que é o código do funcionário. E a chave primária do meu dependente, eu sei que é o código dependente. Até aí tudo bem? Só que eu não posso montar as tabelas assim, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o código do funcionário aqui, ó, na tabela dependente. Justamente para eu saber, olha, esse dependente, ele é dependente de quem? Desse código de funcionário, que por sua vez vai estar fazendo essa ligação aqui. Só que eu preciso fazer com que ela seja o quê? Parte da minha chave primária também. Então, eu tenho uma única chave primária na tabela dependente, e essa única chave primária tem dois atributos, o código do funcionário mais o código do próprio dependente. Posso ter mais de um dependente para o funcionário. Você pode, nesse caso, ter mais de um dependente para o funcionário. Por quê? Porque o conjunto dos dois dados não se repetem. O conjunto dos dois atributos, os valores, não se repetem. Tudo bem aí? Sim? Não entendi uma coisa. Como que você faz, né? Você disse que é uma chave primária só. Tem dois. Exatamente. É uma chave primária que vai ter esses dois campos aqui. Juntos. Exato. É uma chave composta que a gente chama. Tá? É uma chave composta. Que no fundo é concatenada, mas a gente chama de composta. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. A união dos dois atributos é que deve garantir o acesso único a uma linha da entidade. Caso essa chave primária é chamada de chave concatenada ou chave composta.
Tá? Chave estrangeira é um atributo que estabelece relação entre uma entidade com chave primária de outra entidade e permite relação entre elas, entre as entidades. Isso ocorre quando uma entidade dependente herda a entidade fundamental, exatamente para estabelecer relacionamento entre elas. Nesse caso aqui, ó, a gente tem duas entidades, a entidade CD e a entidade música. Cada entidade tem a sua chave primária. No caso aqui, ó, a de CD, eu tenho o quê? O código do CD. Tá aqui, ó. Nesse caso aqui, a entidade música tem o código da música. Aqui, ó. Código da música. Elas não se repetem. Elas não se repetem aqui, ó. Só que eu preciso fazer com que o meu CD, né, tenha suas devidas músicas, não tem? Então, ó, o meu CD aqui, ó, na entidade música está relacionado aonde? A entidade CD. Você vai interligar elas através dessa chave estrangeira. Isso. A chave estrangeira nada mais é que uma entidade comum, ó. Ela não tem nada de diferente. Tá? A única coisa que a gente vai tratar agora é saber o quê? Que esses dados, entre aspas, estão em duas tabelas diferentes. Relacionamento, é o famoso relacionamento. Foreign key. Em banco de dados a gente vai chamar de foreign key. Correto? Ó, então, eu tenho relação desse campo com esse daqui. Tem algum limite para a chave estrangeira? Você pode pôr Quantas você quiser. praticamente você cria, você pode apagar Pode. Não é aconselhado, mas pode. Chave estrangeira é mais fácil de você pegar e dar manutenção. Chave primária é doído. Você fazer a alteração de chave primária depois que ela já está feita, cara, é dureza. Aí é dureza mesmo. Mas chave estrangeira não. Não, você tem a entidade primária. A partir do momento que você tem uma nova entidade baseada nela, você pode excluir essa primária. Tá, vamos lá. Entidade primária, não. É entidade fundamental. Beleza? Uma entidade fundamental contém uma chave primária. Aí tudo bem. Depois que eu tenho isso daqui, ó, eu posso excluir isso, é isso? Poderia. Na verdade, ela nem precisaria existir, se seu sistema tratar isso. Para o banco de dados é um meio lógico só. Depois a gente implementa, aliás, para o banco de dados, a gente desenha no projeto logicamente só, para depois a gente ir lá e programar isso. Mas, para o seu sistema rodar, vamos dizer assim, você nem precisaria fazer essa ligação. Desculpa, eu acho que eu uma confusão aqui. Esse é o atributo. Então, você tem um atributo, ele está relacionado a uma chave primária de outra tabela. Que seria esse daqui, ó. Por exemplo, isso, você tem ali. Esse cara é o cara que está relacionado com a outra tabela. Beleza. Você tem a primeira música, CA, ela é do CD mais do mesmo. Isso, exatamente. Eu posso excluir o atributo mais do mesmo. Não. Senão vai dar uma erro. Enquanto você não excluir primeiro esse será, você não consegue excluir isso daqui. Inicialmente não dá, mas é possível. Dependendo da tecnologia de banco de dados que você está utilizando. É possível. Tá? Para a gente aqui, vamos entender que não. Eu não consigo ter filhos sem pais. Eu posso ter pais sem filhos, mas filhos sem pais não. Tá? Vamos entender desse modo, por enquanto. Tá? Chave secundária, a gente já comentou, certo? Os atributos que não são chave primária, e eu quero classificar eles para pesquisa, é o que entra aqui nesse conceito de chave secundária. Tá? Tipos de atributo. Um atributo pode conter subatributos. Nesse caso, diz que os itens são um grupo ou compostos. Por exemplo, o endereço, que é o que a gente comentou. Eu posso ter o meu endereço como subatributo, como rua, número, complemento, cidade e CEP. Tá? Se eu tiver que fazer realmente essa modelagem, eu posso representar dessa forma aqui. Ó. Um endereço
contém um local, uma cidade e um CEP. Que o local pode ser subatributo, contendo a rua, o número e o complemento. Correto? Daria para a gente fazer, mas geralmente a gente não faz tantas ramificações assim, não. Tá? É uma, duas no máximo, senão o modelo começa a ficar muito complexo. Tá? Transformação em tabela. Quando eu tenho esse gráfico aqui, ó, a tabela que a gente vai transformar seria isso daqui, ó. Tá? O nome da minha entidade, mais, entre parênteses, os meus atributos separados por vírgula. Quando a gente vê isso daqui, ó, a gente vai interpretar então que isso daqui seria a nossa tabela. Correto? Sempre a gente vai fazer os exercícios o quê? Fez o modelo, transforma em tabela. Fez o modelo, transforma em tabela. Para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Tudo bem aí? Beleza. Se um atributo pode tomar diversos valores, então se diz multivalorado. Vários valores ao mesmo tempo. Lembrando, né, ó, nesse caso aqui o atributo telefone. Eu tenho 2 telefones aqui para uma única pessoa. Então, ao mesmo tempo, ele pode ter 2 ou mais valores. Esse é o atributo multivalorado, então. Tudo bem? Beleza. Essa propriedade pode indicar, colocando-se um asterisco após o nome do atributo multivalorado. Olha aqui, ó. Aqui, mais uma vez, entidade, entre parênteses separados por vírgula, os atributos. E olha esse cara aqui, ó, asterisco. Quando eu tenho um asterisco na frente do nome do meu atributo, quer dizer que ele é multivalorado. Beleza aí? É essa a representação que a gente usa. Legal? Para identificar entidades, use os seguintes passos. Examine os substantivos. Então, quando a gente estiver fazendo a leitura lá do nosso texto já modelado, né, já feito pelo analista de negócios, a gente vai precisar, na verdade, só lembrar algumas coisas aqui. Eles são objetos de significância própria, dê o nome para cada entidade. Há informações relevantes a respeito da entidade necessárias para operações da empresa. Vai ter muita coisa, pessoal. É muito comum, por exemplo, em documentação, a gente lê e não ter nenhum efeito, certo? Para a gente pegar e colocar no nosso modelo. É triste isso, mas existe, tá? Cada instância da entidade possui identificador único ou atributo-chave. Escreva uma descrição da suposta entidade. CD é um produto básico de venda da empresa. Faça um diagrama com pelo menos alguns de seus atributos. Os atributos é justamente para quê? Para você poder depois, do que a entidade se trata, né? Qual é o agrupamento que ela está fazendo. Tá? Relacionamentos, sempre que duas entidades apresentam interdependência, por exemplo, autor da música ou música, indica-se um relacionamento entre eles. Deve-se perguntar a cada par de entidades se elas se relacionam. Cada entidade 1 relaciona com uma ou mais entidades da entidade 2. Então aqui a gente vai fazer de um jeito um pouco mais fácil depois. Aqui ele não está bem escrito. Por exemplo, cada CD deve ser gravado por uma única gravadora. Isso daí está certo? Eu tenho um artista lá, sei lá, qualquer artista aí da vida. Quando ele fecha contrato com uma única gravadora? Geralmente sim. Se a Sony vai lá e vai ser a gravadora daquele artista, a Sony ela vai fazer um contrato ferrado só para ela poder pegar e usar isso daí. Depois, obviamente, tem tempo de contrato, tá? Acabando, legal, ele pode pegar e regravar por outra gravadora, mas naquele tempo não. Então, ele fica mais ou menos preso aí. Cada gravadora pode ter gravado um ou mais CDs. É verdade isso? Também, né? Cada autor pode ter escrito uma ou mais músicas. Olha os tipos de relacionamento que a gente já vai tendo aqui, tá? Cada música pode ser escrita por um ou mais autores. Tá certo também? Eu tenho uma única música que foi escrita por 3 autores. Pode acontecer isso? Pode, é bem comum, tá?
E aí, cada música pode ser gravada em um ou mais CDs e cada CD deve conter uma ou mais músicas. Conforme você pode notar, cada relacionamento contém um nome, normalmente o verbo, como gravado, conter, escrito, uma determinação opcional, né, que deve ou pode com um grau de cardinalidade ou uma única ou mais. Aqui a gente vai ver depois como a gente vai pegar e vai classificar no nosso MER, tá? Bom, dentre as minhas entidades, elas têm o que? Relacionamentos. Quais são os tipos de relacionamentos? Podemos ter 3. Um para muitos e muitos para muitos. Nós temos 3 tipos de relacionamento entre entidades. Um para muitos ou muitos para muitos. O que é mais comum de todos? Um para muitos. Em segundo, muitos para muitos. Em terceiro, um para um. Tá? Raramente eu tenho um tipo de cardinalidade 1 para 1, mas ele existe e a gente vai ter que saber identificar. Cada CD deve ser gravado por uma única gravadora. Que tipo de relacionamento que a gente tem aqui entre as entidades? Gravadora é uma entidade? Ó, cada CD deve ser gravado por uma única gravadora. O CD é uma entidade e a gravadora é outra. Que tipo de relacionamento a gente tem entre essas entidades? Pode falar, pessoal, pode errar, inclusive. Oi? Muitos para um para um, correto? Se eu falasse assim, ó, vários CDs podem ser gravados por uma única gravadora, seria um relacionamento de muitos para um, ou um para muitos. Agora aqui eu tenho que cada CD está sendo representado por uma única, certa instância. Então aqui o relacionamento é de 1 para 1, realmente. Correto? Como eu sei? Pela interpretação, pessoal, não tem jeito. É por isso que a documentação ela tem que estar muito bem feita para a gente poder analisar, para poder depois modelar. Se ela dá dúvida, provavelmente a gente vai ter dúvida na hora de modelar o desenho também. Se ela tiver mal feita, cara, a gente vai fazer mal feito o nosso MER também. Tá? Então, essa parte conta muito. Agora aqui. Oi? Então, é um analista de negócio. É ele que precisa pegar e levantar o que é necessário, quais são as regras que a sua empresa tem para você justamente modelar. O analista de negócio, pessoal, ou analista de sistema mesmo, né, que faz essa parte de requisito, ele é o primeiro cara que realmente não pode errar. Ele errando, já era. Seu projeto inteiro vai para o espaço. Se ele deu margem para mais de uma interpretação, ou para interpretação diferentes, certo? Entre desenvolvedor e outros analistas, cara, cada um vai fazer do jeito que achou. Tá? Então, o analista de negócio é fundamental, o cara levantar certos requisitos com menos dúvida possível. Tá? Para quê? Para ele passar para os outros funcionários. Tá? Muitas vezes, quem vai ser o próprio analista de negócio vão ser vocês. Vocês vão ter que ir lá, perguntar para o usuário, anotar o que ele quer, certo? Fazer pergunta, repetir, afirmar, documentar e fazer o cara assinar que é aquilo mesmo. E muitas vezes, tá? Você mesmo vai ter que fazer isso para poder fazer modelagem. Tá? Eu só trabalhei numa única empresa que eu não era analista de negócio da minha própria modelagem, cara. Tá? O resto, eu mesmo tinha que pegar e fazer. Eu tinha que pegar, anotar, documentar, utilizar o ML, certo? Aprovar por ele, pelo usuário, pelo gestor. Ah, beleza, tá montado isso, então agora a gente modela. Se não, cara, é perda de tempo. Você vai e volta, umas 20 vezes e o negócio não vai, não desenrola. Tá? Então, muitas vezes, depende muito do tamanho da empresa.
Tá? Se é uma empresa maior, geralmente isso daí é separado. Se é uma empresa pequena, cara, você vai ter que fazer, não tem o que fazer mesmo. Tá? Agora aqui, ó, cada autor pode ter escrito uma ou mais músicas. Que tipo de relacionamento que a gente tem aqui, ó? Um para muitos. Vocês concordam? Cada autor pode ter escrito uma ou mais músicas. Um único autor escreve uma ou mais músicas. Tipo de relacionamento ou cardinalidade, um para muitos. Tudo bem até aí? E agora aqui, ó. Cada CD, pior que eu não vou ter muitos para muitos aqui não, que é um exemplo também difícil de encontrar, mas eu vou falar mais para frente para vocês. Cada música pode estar gravada em um ou mais CD, então cada música, cada CD, ele está dando exemplo de cada é uma só, não tem o que falar, tá? Muitos para muitos seria um exemplo do seguinte. Vamos supor que eu tenho um fornecedor de, sei lá, material escolar mesmo. Material escolar é um material relativamente fácil encontrar entre fornecedores diferentes. Vocês concordam? Fornecedor A me fornece lápis. Fornecedor B me fornece lápis. Fornecedor C me fornece lápis. Correto? Esse fornecedor também, o A trabalha com caderno, o B trabalha com caderno e o C trabalha com caderno. Vocês concordam que tem essa relação? Se eu tenho esse tipo de comportamento, se eu tenho esse tipo de relação, que vários fornecedores me fornecem vários produtos, é um tipo de relacionamento M para M, muitos para muitos. Correto? Não tem muitos, mas existe. O mais comum mesmo é o um para muitos. Tá? Aqui nesse caso, ó, isso daqui é o que a gente chama de entidade fundamental, departamento e gerente. Isso daqui, ó, não está relacionando essas duas entidades, é o que a gente chama de entidade associativa, correto? E vai ter esse formato mesmo, de um losango aqui, ó, e um retângulo aqui. Isso daqui é a cardinalidade. Nesse caso aqui, um departamento é gerenciado por um único gerente. Um departamento é gerenciado por um único gerente. Ou um único gerente gerencia um único departamento. É o caso de um para um. Tudo bem? Legal. Um computador possui uma única placa-mãe. Ou uma única placa-mãe pertence a um único computador. Até aí tranquilos também? Legal, então esse tipo é o tipo de entidade que a gente, é o tipo de relacionamento que a gente tem de um para um. Quando for entidade fundamental, não tem nenhuma marcação. Não tem nenhum nome? Não, igual esse daqui, ó. Aí seria aquele retângulo. Não teria um risco dele para falar que é fundamental? Olha, vai ter autor que vai ter e vai ter autor que não tem, cara. Geralmente os autores colocam desse jeito, mas eu já vi autor que coloca um losango duplo. Certo. Tá? E alguns colocam o nome, e é o que a gente vai fazer. Igual isso daqui, ó, placa-mãe, computador. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar possuir, de possuir. Correto? Ou aqui, gerenciar, ó. Mas quando eu sei diferenciar, essa daqui é fundamental, essa daqui... A fundamental vai ser um retângulo. Aqui, ó. E a fundamental que vai ligar as duas vai ser esse losango aqui. Isso é o gráfico mesmo, já pega já. Esse é fundamental e esse fundamental, as duas. Esse cara aqui é o associativo. Só ele é o associativo. Correto? Não. Eu posso ter várias fundamentais desde que eu tenha uma associativa para ligar. E vai acontecer isso daí mesmo. Vai acontecer de eu ter várias fundamentais. O que eu não posso ter é uma fundamental ligando com uma fundamental direto. Aí eu não posso ter, o meu modelo está errado. Beleza? Pessoal, vamos para o intervalo. Depois a gente continua.